Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora falando de algo muito importante. Eu vou ler uma frase para vocês, né? Não existe travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila. Quando você faz tudo aquilo que você pode fazer de bom na sua vida, para o outro, para a sua família, ou no seu trabalho, quando chega o final do dia, você vai deitar no seu travesseiro e vai ficar tranquilo. Isso não significa que não existam conflitos. A vida, nós vamos ter conflitos porque somos pessoas diferentes, temos maneiras diferentes de pensar, mas somos todos humanos e estamos todos no mesmo barco. E nós temos que nos ajudar, nos fortalecer. E esse programa ele nasceu para isso, para convidar você, para fortalecer as pessoas que estão excluídas. De que forma que a gente pode ajudar? Todos nós podemos fazer alguma coisa. Você pode ir a um local onde tem crianças que foram abandonadas e que estão aí em abrigos, que precisam do seu olhar, da sua visita semanal, para ouvi-las, para brincar, dar um pouco de carinho. Um asilo, um idoso que precisa de um olhar também mais carinhoso. Vá lá, leve seu filho para ele também ver o que acontece no mundo, para que ele possa também criar dentro dele empatia. Nós temos que ter um pouco mais de empatia. A empatia faz com que o mundo seja melhor. Porque quando você é empático, é claro, a gente não consegue sentir o que o outro sente, mas só de imaginar uma pessoa passando fome, por exemplo, você nem consegue se ver nessa situação, mas você imagina, se você está perto da hora do almoço, com muita fome, e de repente te chamam para uma reunião e você não tem como se esquivar, o seu estômago reclama, né? Imagina uma pessoa que não vai ter, não é nem uma questão de reunião, ela não vai ter comida depois. É horrível, né? Então nós temos que olhar com muito carinho para essas pessoas que são excluídas. E o que é que nós podemos fazer? A sociedade civil organizada, ela consegue ajudar bastante as pessoas que precisam de ajuda. Existem muitas organizações não governamentais que fazem trabalhos maravilhosos. Você pode ir também lá no Face, no programa Trilha Social, onde estão gravados os nossos programas, as pessoas que passaram por aqui. Você pode se espelhar em uma delas, você pode fazer parte de uma organização que ela está apresentando. E se você faz parte de uma organização e quer também chamar voluntários para a sua organização, entre em contato conosco. E com certeza você vai também poder distribuir aquilo que você faz e podemos tocar mais corações. Então seja voluntário e faça o bem sempre, para quando chegar no final do dia você deitar no seu travesseiro e estar com a consciência tranquila do trabalho feito. Que seu dia seja maravilhoso sempre, né? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa, uma mulher poderosa. As mulheres cada vez mais estão tomando seus espaços, né? E agora que foi decretado que homens e mulheres terão salários iguais, não vai mais poder ter essa divergência, eu acho maravilhoso. Isso é uma atitude de paz, uma atitude de mediação, de mediar esse conflito que existe há tanto tempo, né? Que a mulher, quando ela está exercendo a mesma função do homem, tem um salário menor. Isso é um conflito que começa a ser resolvido agora. E ela é pró-reitora de extensão da Uncisal e terapeuta ocupacional. E nós vamos falar um pouco sobre isso. É Margarete Tavares. Que alegria te receber aqui, Margarete. Olá, Maristela. Alegria imensa, satisfação. Saúdo a todos que estão do outro lado. Eu costumo fazer a minha descrição no início da minha fala. Eu sou uma mulher de 55 anos, 56. 56 anos, cabelo médio, um pouco grisalho já pelos 56, né? Não pinto cabelo. E aí eu costumo sempre falar que nesses momentos é tão importante, Maristela, você começar com uma lição aqui que você acabou de postar, quanto ao sexismo, né? Falar da igualdade de gênero, de direitos, né? De direitos no trabalho, que é uma conquista
árdua, né? Mas é uma conquista. E obrigada pelo Poderosa. Poderosa fica por conta de Marili. É poderosa porque Maristela, com desculpa. coragem, né? Com a coragem, porque nós mulheres na sociedade há muitos anos tivemos que ter coragem, né? Para poder tomar os nossos espaços. Nós tivemos que tomar mesmo, né? Os espaços para que a gente pudesse ser ouvida e pudéssemos nos realizar também profissionalmente como pessoa, ser vistas, né? E respeitadas. E você, Margarete Tavares, é pró-reitora de extensão da Uncisal, como eu já falei, e terapeuta ocupacional. Mas a questão, falávamos ao telefone um dia desses, e você falava da questão da terapia ocupacional, que foi algo também que foi uma conquista. Até uma época atrás, há muitos anos atrás, não existia. Tudo tem um início. Eu costumo dizer que eu sou importada, né? Eu fui importada ou eu fui, na verdade, uma lançadora no Brasil, no mundo da terapia ocupacional, no mundo da reforma da saúde mental. Veja bem, eu sou formada na Unifor, em Fortaleza. Sim. Eu vim de Fortaleza para cá nos anos 90, quando já estava se tratando da lei do Paulo Delgado, à época a lei da reforma da saúde mental, que nós acabamos intitulando como lei do Paulo Delgado, porque foi um dos incentivadores e foi quem criou a lei da reforma da saúde mental, que trata da humanização, né, de todo usuário de transtorno mental. Então, eu vim para cá em 94 e eu comecei pela reforma psiquiátrica. Eu cheguei, fui a Arapiraca, fiz implantação de um setor de terapia ocupacional. Após já ter implantado um ano, eu queria voltar para Fortaleza para poder atender algumas demandas de lá. E aí começaram os convites, as conquistas, apareceu um serviço. Dr. Humberto Gomes foi muito importante nesse início, junto com o Dr. José Lopes, à época, que pediram para eu ficar em Maceió para fazer mais um trabalho lá na clínica. E aí eu comecei um convite aqui, outro ali, quando eu entrei no Portugal Ramalho ainda como precarizada, em 97, como terapeuta ocupacional. E em 2003 é que teve o concurso para a docência, mas em 2000 eu já estava na docência, né, dentro da Uncisal. Aí você acabou ficando por aqui mesmo. Fiquei, casei, tive filhos, hoje eu sou cearana. Quantos filhos né? você tem? Eu tenho um casal, eu tenho o Arthur, que tem 22 anos, e Isabela tem 18 anos. Ah, que maravilha, muito bom, né, a gente ter as nossas sementes aqui, deixar, fantástico, né, é a continuação do nosso sistema familiar. Quando você fala de terapia ocupacional, eu me lembro muito de Nise da Silveira. Nise da Silveira, que na verdade não só, eu vejo Nise assim, todo mundo fala, grande alagoana, mas uma grande mulher, um grande ser humano que conseguiu... Um ser pensante. Um ser pensante, que trabalhou nas mandalas de Jung, todo mundo que conhece a história de Nise, ou quem não conhece, busque conhecer, porque eu acredito assim, é um diferencial na vida de quem passa a conhecer o que foi o tratamento humanizado. Então, eu costumo falar que a reforma da saúde mental, ela já começou com Nise da Silveira, muito bem posto, né, Maristela, por você essa agora. Lembrança, né? Essa lembrança, porque era tudo tão difícil. Imagine, né, a época dos anos 60, você ter um processo como ela teve, e eu já chegar nos anos 90 já com tudo muito posto, então foi bem mais prático. Isso, a Nise da Silveira, ela foi uma mulher que na época, né, ela se formou, foi a única mulher que se formou em psiquiatria, e ela tinha essa visão mais humanista, né, e naquela época a lobotomia era a bola da vez, né. Eu conheci o Pedro II, eu conheci lá. Não é? Então, quando ela veio com essa ideia, claro, né, aí vem aquilo que você falou, o sexismo, as coisas que aconteciam e que ela foi colocada de uma forma, mas ela mesmo se impôs, né, e acabou mostrando que aquilo dava efeito. E ela tinha uma relação, ela enviou muitas cartas e mantinha um relacionamento com Jung, que deu a ela, porque ela queria saber como é que ela poderia se conduzir dentro da terapia ocupacional. Sim. Com as mandalas, com os desenhos, o Fernando, né, com todos os personagens que ela trouxe e que deu um significado diferente na vida daquelas pessoas que deveriam ser realmente tratadas como pessoas, e Nise fez isso. O tratamento humanizado, que hoje a gente luta ainda com relação a isso, que sabe que ainda não está 100% como nós precisamos colocar dentro da saúde mental. E você já está aqui desde 2000. Como é que foi essa sua trajetória dentro da Uncisal? Estou aqui desde 94. 94, mas dentro da Uncisal? Dentro da Uncisal, estou desde 97, porque Portugal Ramalho, ele é uma unidade da Uncisal.
A época Sim. era CESAL, mas ele foi, né, após passar a ser da Uncisal. Então, quando foi transformada em universidade, eu entrei como escola de ciências médicas, porque em 2003 ainda era escola. Em 2006 é que foi transformada, né, em universidade. E aí, hoje, nós temos uma universidade grande, que não é mais só o curso de medicina. Quando entrou terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia. Então, esses 3 cursos foram criados em 97, e aí eu sempre costumo colocar a terapia ocupacional e a fonoaudiologia aqui em Alagoas, elas valem muito mais que ouro. Só a Uncisal tem esses 2 cursos. E eu comecei a entrar como preceptoria dentro do Portugal Ramalho, atendendo os alunos, e daí já fui chamada para poder dar a disciplina da terceira idade, terapia ocupacional na terceira idade, terapia ocupacional em deficiência sensorial, e aí eu parti para outras áreas, estudando e avançando dentro da terapia ocupacional, e depois veio o concurso efetivo, que foi em 2003, e eu entrei na disciplina de saúde mental, mas passei logo para a disciplina de saúde do trabalhador, que a saúde do trabalhador também, ela vem como um marco muito grande dentro de qualquer instituição, qualquer posto de trabalho que você queira fazer o diferencial em prevenir os agravos relacionados à saúde do trabalhador. Então, a terapia ocupacional ela é imensa. Com certeza. Você falou que trabalha com 500 idosos, né? Isso muito me chama a atenção dentro de Alagoas, porque nós sabemos que em 2031 seremos um país de idosos, maior número de idosos. E se nós não olharmos e não criarmos políticas públicas para esse público, nós estaremos com problemas muito graves no futuro. E nós precisamos de iniciar agora. Mas só voluntário, a questão de pouco tempo, fez um grande seminário para discutir essas questões e também para que a gente possa levar para o nosso governo algumas ações que podem ser feitas ou políticas públicas que podem ser criadas. Então, já lançamos aqui agora que nós poderemos fazer uma parceria aí com a universidade para fazer o 2º seminário. E nós abordarmos, e com a participação dos idosos, né, porque eles é que são as pessoas que podem dizer o que é que eles precisam mais. O primeiro foi falando sobre a questão do idoso e o voluntariado, porque como o idoso, aquele que já se aposentou, ele não tem um emprego mais, né? Sim. Ele não sabe para onde vai. Aquele que é saudável, ele pode ainda dar sua contribuição de forma voluntária e não precisa de ser todo dia, ele pode escolher um trabalho onde ele possa estar uma vez por semana, isso socializa, faz com que ele não fique dentro de casa. Sim. Então, vamos unir essas forças para poder... Vamos, será muito bem-vindo. Interessante que, veja bem, esse é um projeto de extensão coordenado pela professora Ana Elizabeth, ela também é terapeuta ocupacional, e são 500 idosos, a maioria mulheres, como você colocou. Quando se aposentar, o que fazer, estavam preparados para isso. Então, temos mais de 20 oficinas acontecendo dentro da Uncisal, como uma universidade. Essas pessoas, elas ou retornam à universidade, ou vão à universidade que nunca estiveram. A gente tem depoimento, inclusive, de idoso que tem a colação de grau deles. O curso é todo nesse formato. Eles entram, tem matrícula, tem as oficinas, o período de 1 ano, as atividades. Por exemplo, tem oficina de equilíbrio, postura, oficina de bordado, oficina de pintura, oficina de tecnologias móveis. Imagine um idoso que pega um celular e ele não sabe sequer. Não sabe nem usar. Né, e sai transformado. Então, assim, eu digo que a Uncisat, que é a Universidade de Ciência da Terceira Idade, ela vem como um meio transformador na vida desses idosos. E aí temos voluntários, que eu não vou citar nomes porque são muitos, são muitos, e eles são voluntários nessas oficinas. Posso citar uma professora, a professora Sinara, com essa oficina de tecnologias móveis, ela acabou fazendo também um projeto só de tecnologias móveis para atender esse público. Então, é algo que cresceu. E quando você me fala com a responsabilidade de governo quanto à pessoa idosa, nós recebemos há pouco tempo na universidade a secretaria com a pessoa com deficiência, da secretária Aline, Sim. E conhecemos a Arabella, que eu fiquei encantada assim, com as colocações, mas o desejo de fazer algo a mais, que realmente essa proposta ela precisa acontecer, ela tem que sair dos papéis.
E o idoso, ele tem que ter um significado maior dentro da sociedade. E ele tem que participar, né? Porque o que nós percebemos, ele é invisível, né? Não, os atores, não digo pela Uncisal, mas de uma forma geral é invisível. Muita gente nem sabe que lá na Uncisal tem um curso como esse. Eu não sabia. É verdade, é verdade. E a partir dos 55 anos, eu como fiz 56 há pouco, já posso ser aluna. Ah, então eu vou ser aluna também. Fazer oficina de memória. Eu preciso fazer a oficina de memória. Oficina de memória. E você também, está na universidade, dentro dessa trajetória sua, e você fala muito da gestão do Henrique Costa, que é o reitor. O quanto é importante a visão de um reitor quando ele está dentro de uma universidade, a visão aberta, humanista. O professor Henrique, eu costumo falar, ele como patologista, eu digo, Henrique, eu não sei se eu quero muito esses seus cuidados, mas o seu abraço, a sua acolhida, o seu olhar humanitário, o fazer. Henrique, a fala dele é sempre muito pontual. Ele, mais 5 irmãos, foram 5 irmãos que formaram na Uncisal em medicina, e ele sentia como uma obrigação de dar esse retorno à sociedade alagoana, a própria Uncisal, com o serviço. Não só como o servidor, o trabalhador, mas eu acredito que uma devolutiva em forma humanizada, e é o que ele faz. Isso que você fala eu chamo de responsabilidade social. Quando uma pessoa ocupa um cargo como esse, quando ela dá uma devolutiva, ela está mostrando a responsabilidade social que tem com aquilo, com a coisa pública, né, e com o trabalho que ele desenvolve. E nós estamos na segunda gestão, né, já é a segunda gestão, então passou uma pandemia, passou tudo, e hoje temos uma nova Uncisal. Com certeza, e essa nova Uncisal merece ser vista, né? Merece ser mostrada. Você fala de projetos de extensão. Quais são os projetos de extensão que ela abarca hoje? Atualmente nós temos 48 projetos de extensão, que não dá para listar, mas nós podemos destacar alguns, como eu falei, já 2. Sorriso de Plantão, ele é um que acontece nos hospitais também. A Uncisat, ele já vem um dos primeiros projetos. O Medencina é lindo. Medencina, você me falou sobre Medencina isso. Me explica lindo, o que é. São para alunos da rede pública. Me explica como é que isso acontece. O Medencina, ele acontece como um cursinho dentro da universidade, dentro da Uncisal. É preparado um grupo de alunos, esses alunos de todos os cursos, eles preparam as aulas para alunos da rede pública que não tem condição nenhuma de pagar cursinho. E como é que coordenado... o aluno ele chega até lá, o aluno da rede pública? Ele é coordenado pelo professor Alessandro Omena. Os alunos, a gente abre um edital, tem esse edital de seleção para 100 alunos, é difícil. A gente fica com o coração apertado, é o que nós conseguimos, a estrutura que dá agora. Temos projetos de aumentar essas vagas, inclusive na época que tem inscrição para o Medencina, já houve mais de 300 alunos, 500 alunos inscritos, e imagine que só 100 podem cursar pela nossa própria estrutura. Ainda não temos uma estrutura que abrace mais de 300 alunos, mas era 50, já aumentou para 100. Então, eu acredito que de pouco em pouco ele vai crescer, sim. Vamos trabalhar para isso. Mas é um projeto que tem um significado social muito grande e esperamos. Inclusive, temos muitos egressos do Medencina dentro da Uncisal, em vários cursos. E é isso que motiva. É muito bom. É isso. Esse trabalho é um trabalho de inclusão. Né? Você facilita, porque muitas vezes o que diferencia um aluno que não tem condição de pagar, né, um cursinho daquele que tem muita condição, né, financeira, tem todo um apoio, é só uma oportunidade, porque eles têm os mesmos sonhos. Não é diferente, todo jovem sonha. Né? E também nós estamos tentando dar ao jovem, quando você faz um projeto desse, né, um projeto de extensão, para dar a ele essa possibilidade, eu tenho certeza que eles abraçam com muita garra. E depois, como você diz, né, egresso, volta depois para mostrar o quanto aprendeu e vem ali para a faculdade, vem para a universidade. É fantástico, é transformador. E assim, você pode até fazer um parâmetro dentro da extensão, porque eu sempre costumo colocar que as pessoas às vezes confundem a extensão universitária. A extensão universitária ela não é assistencialismo, a extensão universitária é a comunidade dentro da universidade, a universidade da comunidade. E qual é essa comunidade? Essa comunidade pode ser, sim, o próprio entorno, pode ser uma igreja, pode ser uma escola, pode ser uma casa, pode ser
o lugar que for, né, que haja essa transformação, pode ser a pessoa, é uma comunidade. É uma comunidade. Né? Quantos idosos de onde vieram? Nós temos idosos de 92 anos no Medicina, aposentada do TJ. Então, assim, tem muitas personagens que fazem o diferencial durante esse processo. E aí você começa a pensar, um dos projetos mais novos que nós temos agora é o Telesaúde, coordenado pelo professor George Massa, que também é pró-reitor de ensino e graduação. E aí eu fico olhando o quanto a Uncisal hoje acompanha essas inovações, o quanto nós avançamos. E eu costumo falar, a Uncisal, ela está crescente. Isso é maravilhoso. Como é bom quando nós falamos de educação, saber que está crescendo. E ali você falou de algo muito importante, você falou do assistencialismo. O assistencialismo, ele é necessário quando, por exemplo, a pessoa está passando fome, uma cesta básica é essencial, que a pessoa de barriga vazia, nem que você queira ensinar, ela está com capacidade de aprender, porque uma pessoa com fome não está, ela primeiro tem que ter as necessidades básicas dela assistidas. E o trabalho transformador, que é o que vocês fazem. Vocês oferecem um trabalho que transforma a vida. Então, aquele aluno que não tem condição de pagar um cursinho, ele vai fazer um cursinho para poder ir para uma faculdade. Isso é um trabalho para transformar a vida dele, para que ele tenha a possibilidade de dar o próximo passo. Sim. É interessante, por que eu coloco esse ponto? Eu concordo com você com relação ao assistencialismo nesse sentido, mas porque, por exemplo, Marili pode chegar, a Maristela Positano chegou, está lá na porta e ela vai ser convidada aqui para poder a gente fazer uma parceria. É possível dentro da extensão, por quê? Porque a extensão hoje, ela tem um significado muito grande que já era preciso ter sido posto na prática desde a Constituição, como nós conversamos no telefone. Isso. Desde a Constituição de 88, o tripé dessa indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, sim, ele acontece de uma forma muito ampla, no sentido realmente de fazer a universidade. E a extensão não tinha esse papel, entre aspas, o olhar, né, com relação a alguns alunos, alguns professores. Não, eu só faço pesquisa, eu só faço isso. E a extensão ia até que, no PNE de 2014 a 2024, o Plano Nacional de Educação, foi colocado uma portaria que deve ser cumprida em todo o território nacional, que todo aluno deve cumprir 10% da sua carga, do seu currículo, né, da sua carga horária do currículo, e aí ele tem que fazer extensão. E esse tem que fazer não é de qualquer jeito. O aluno é o protagonista, o aluno que dá vida à universidade. É maravilhoso, eu não consigo me ver aposentada sem ter um aluno perto de mim. Eu acho que vai ser difícil, ainda bem que eu tenho 2 filhos jovens. Mas é difícil. E quando você fala disso, eu me lembro, nós tivemos Karin Marques, que também esteve aqui no nosso programa. Ela é advogada, mediadora, conciliadora, e ela trabalha com métodos compositivos para conflitos. E nós falávamos sobre educação das emoções. O quanto é importante também para o professor ele compreender o papel dele e compreender também as suas próprias emoções para que ele possa gerenciar até o que ele vai fazer de uma forma mais plena. Porque você falou assim que muitos, eu só faço isso. Eu não, Perfeito. Eu só faço isso, não me peça nada além disso porque eu não posso. Estamos aqui e todos nós somos capacitados, não é porque eu sou tão especialista que às vezes deixa de ser humano. Não é? Muitas vezes acontece isso. Existem pessoas que têm uma capacitação imensa, por exemplo, na área de informática, tem um conhecimento imenso, é o papa do assunto, mas quando chega dentro do trabalho, bate a porta, mal educado, grosseiro, ou grosseira, né? Uhum. Falta. Então, veja, todo o conhecimento que ele tem, toda a capacitação que ele tem dentro da área de informática ou até das ciências que nós temos hoje aí, artificiais, né? Sim, inteligência artificial. Cai por terra quando ele não sabe lidar com o ser humano, sim, quando ele não sabe lidar com um aluno, quando ele não sabe lidar com um colega de trabalho. Então, a educação pelas emoções é muito importante, é algo que tem crescido bastante. Eu sempre, eu creio que é muito importante que seja inserido dentro do contexto da educação
Educação pelas Emoções, dentro até de um projeto de extensão. Seria muito importante que ele fizesse parte, uma das aulas pelo menos, para que ajudasse esse jovem que está entrando, ele já ser aquele que vai ser melhor amanhã. Quando a gente trabalha a cultura de paz, nós queremos mostrar para os nossos jovens, principalmente, que ele pode ser o melhor professor amanhã. Sim. Ele pode escrever o melhor livro, porque nós temos um hábito, Margarete Tavares, de muitas vezes, a gente fala assim, no meu tempo era melhor, Não, gente, a gente tem que mostrar para o jovem que o tempo dele pode ser o melhor. Perfeito, mas a gente tem que preparar ele agora. Maristela tocou num ponto muito, eu não digo nevrálgico para os jovens, porque certa feita eu ia passando na Uncisal, entrando, e tinha muitos jovens na frente, ali nos banquinhos, eles ficam sentados, e aí eu parei um pouquinho para conversar com um deles, às vezes eu faço isso, e ele olhou e disse assim, professora, do que a senhora tem saudade? Eu digo, tenho saudade de tanta coisa, tenho saudade do meu tempo da universidade. A senhora queria voltar no tempo? Eu digo, não, o meu tempo é esse. Então, o que você colocou agora, esses jovens vivem numa ansiedade do fazer imediato, ou de procurar no que realmente não vai encontrar o abraço, o aconchego, a acolhida, né? Com a inteligência artificial, e dizer, eu tenho pronto, eu faço, e se isola por quanto tempo? Então, assim, eu falei para esses alunos que eu não tenho essa vontade de voltar no tempo, que o meu tempo é esse. Até porque se eu voltasse, provavelmente eu tirar o que eu adquiri durante o tempo, tem que ser justo. Com certeza, então, tudo foi do jeito que tinha que ser. Exatamente. Eu não estaria aqui, eu jovem não estaria aqui com Maristela Positano, conversando de uma forma tão prazerosa. Isso, e é interessante quando você fala isso, porque o nosso jovem, se você não der oportunidade a ele, não mostrar que existe, ele pode fazer o melhor, ele não vai se estimular. Nós precisamos de estímulos, né? Estímulos positivos, e nós sabemos que o ser humano, ele é movido a estímulo. E às vezes, aquele ser humano que tem inteligência emocional, quando ele tem um estímulo negativo, ele usa para o positivo. De repente, alguém diz para aquele aluno, você não é capaz. Aí o que ele faz? Ele fala, eu vou mostrar que eu sou. Aí ele estuda mais e consegue. Sim. Então, isso é inteligência emocional. Não é você entrar na vibe, na vibração negativa do outro. É você mostrar para você mesmo, não é para provar para ninguém. Mas mostrar para você mesmo o quanto você é capaz, o quanto você é maravilhoso. Você é um ser humano perfeito, você ouve, você fala, você vê, você tem a capacidade de mudar o mundo. Eu não sei qual desses alunos que estão aí na Uncisal ou pelas escolas da vida, qual deles vai ser o melhor presidente, o melhor advogado, o melhor professor no futuro, mas alguém tem que preparar. E nós que estamos aqui nesse momento presente, como você falou, né? Nós é que temos que dar essas ferramentas. O aluno não perguntou para você? Sim. Você voltaria? Não. Mas hoje você contribui para que os próximos alunos sejam cada vez melhores. E vamos fazendo pontes. Fazendo pontes. Importante. E derrubar os muros. Sem dúvida, a extensão derruba qualquer muro. Os muros. Esse trabalho da MED Ensina com os alunos da rede pública é maravilhoso. Tem algum outro projeto que você gostaria de falar? Nossa, são tantos projetos. O Sorriso de Plantão, ele inclusive agora vai lançar um filme, né? Eu acredito que em abril, é coordenado pela professora Maria Rosa. E é bem interessante também porque leva vida às pessoas que estão doentes e até mesmo às vezes esquecidas em hospitais públicos, né? Tem no Elvio Alto, no HGE, no Hospital das Clínicas, no Hospital Metropolitano. Então são 7 unidades, na verdade, que ela visita, com os alunos. Então, em todo local que tem aluno que tem alegria, que leva sorrisos, né, vida para aquelas pessoas que estão precisando realmente sair, né, desse processo. E tantos outros, Marili, que a gente precisa estruturar. E uma coisa muito forte que eu acho que tem que destacar é o financiamento da extensão, que isso é uma conquista do Fórum de Pró-Reitoria de Extensão, do FORPROEX, que nós conseguimos trazer a extensão como obrigatória dentro dos 10%, né? Foi uma conquista. E novas conquistas virão, que eu acredito que é o financiamento da extensão para fazer muito mais. E com você também sendo convidada para estar com a gente na Uncisal. Muito obrigado pelo convite, com certeza estaremos lá também. Se é para fazer o bem, estamos juntos.
E o programa está chegando no final, reta é tão rápido, né? Muito rápido. Tem tanta coisa para falar, nós vamos marcar outras vezes para falarmos de outros projetos, para que as pessoas conheçam melhor ainda a Uncisal. Por favor, deixe um recado para o nosso público. Eu agradeço, e a Uncisal, ela está de portas abertas, não só a Uncisal, mas nós temos projetos também que eles, como Maria Estela acabou de colocar, extramuros, que nós vamos resgatar. Temos o canto coral, temos projetos como o Maracatu, que precisa de um espaço para o ensaio, nós estamos buscando isso e vamos avançar. E não desista, não desanime. Estamos aqui, nada é por acaso, como Maria Estela começou no início. Todos os dias temos o nosso compromisso, é acordar agradecendo, colocando a importância em cada segundo no que você faz e não deixe nunca de ter a motivação como sua parceira principal. Motivação, Deus, ação, e sempre que puder, dê um abraço em quem está próximo de você. Muito obrigado, Margarete. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta semana que vem. E eu vou estar esperando você, sempre com coisas novas e no caminho da paz. Até lá.